Flamengo 2023. Como estão indo as negociações, as novas contratações que o Flamengo está tentando fazer, e a gente vai tentar botar você atualizado sobre tudo aqui. Oi gente, aqui Sérgio Barros com vocês mais uma vez, e eu já gostaria de pedir aí, como eu sempre faço, para vocês se inscreverem aí no canal, tocar no sininho para receber as nossas notificações. Tá legal, gente? E sempre que puder, dá um likezinho lá para dar uma força pra gente, valeu? Então, gente, como andam as coisas? A principal contratação do Flamengo seria o retorno do Gerson. Hoje falou todo mundo, hoje falou Landim, falou o presidente do Olympique, falou Marcos Braz, falou o Marcão, que é o empresário e pai do Gerson, então falou todo mundo. Então vamos colocar a ordem na coisa. O presidente do Olympique de Marseille admitiu que existem negociações entre Olympique e Flamengo. Landim também admitiu, só que o Landim falou que isso é muito difícil, se não impossível o retorno do Gerson, muito difícil. O presidente do Olympique falou que o Gerson, existem as negociações, mas não são simples, e que o Gerson está aqui no Brasil realmente com o consentimento do Olympique, veio um pouco antes, perdeu até uma rodada do campeonato francês, mas está aqui com o consentimento do Olympique, e que, se não houver avanço nas negociações, se não houver um fechamento de negócio para o retorno do Gerson, ele vai se reapresentar no dia 30 desse mês. Ele tem que se reapresentar no dia 30 desse mês. Evidente, ele tem um contrato com o Olympique. Então, o que está pegando na situação? O Marcos Braz falou. O Olympique pagou 20 milhões de euros pelo Gerson e mais alguns gatilhos sobre desempenho dele, né? Isso a gente já comentou disso aqui no canal. Esses gatilhos deram mais 6 milhões e meio de euros. Então, o Olympique quer pelo menos os 20 milhões que foram pagos. O Flamengo quer que o Olympique fique com 20 a 25% deste total. Então vamos lá, o Flamengo tinha 20, o Olympique comprou 80, o Flamengo quer que o Olympique venda para o Flamengo 60% dos direitos econômicos do Gerson. Então isso cairia para alguma coisa em torno de 15, 16 milhões de reais, ao invés dos 20 que o Olympique está pedindo. Deu para entender? Então o Flamengo deixa com o Olympique uma parte dos direitos econômicos do Gerson. Só que o Olympique não é burro. O Gerson já esteve na Itália e voltou para o Flamengo. O Gerson está na França e está querendo voltar para o Flamengo. O Gerson, acredito que não vai ser mais negociado. É um jogador com 24, 25 anos, que não interessa mais aos europeus, já com um pouco mais de idade. Né? Eles querem jogadores com idade baixa, 17, 18 anos. A não ser que o cara seja uma sumidade, vem aqui e rebente de jogar futebol, aí sim ele vai ser valorizado. Mas então o Olympique não quer ficar com percentual nenhum sobre os direitos econômicos do Gerson, porque isso seria um tiro do pé. Eles estariam dando dinheiro para o Flamengo, compreende? Então o Flamengo ficaria com 80% ou 75% do Gerson, dos direitos econômicos dele, e o Olympique com 25% para quê? Pagaram 25% para quê? Por nada. Então eu acredito que o Flamengo, neste meio tempo, vá ceder a esta vontade, até porque o Flamengo nesta transação ganhou 6 milhões e meio de euros. E não é pouco dinheiro, gente. Não é pouco dinheiro. Isso foi o que custou o Michael. Né? Se não me engano, eram 7 milhões de dólares. Então ficaria mais ou menos o preço de um Michael para o Flamengo.
que o Flamengo ganharia nessa transação, nesse vai e vem. Então acredito que o Flamengo ceda e pague os 20 milhões de euros que o Olympique está pedindo, até porque o Olympique está fazendo só a parte dele. Olha só, o jogador não interessa, ele quer voltar, tá? O novo treinador não foi com a cara dele, ou não gosta do futebol dele, ou eles não se deram. Tá, isso não importa. O que importa é o seguinte, eu te paguei 20 milhões de euros e eu ainda te devo 6 milhões e meio de euros pelo atleta. Eu quero pelo menos a parte principal que eu paguei, que foram os 20 milhões de euros. Um diz que é quase impossível, o outro diz que é muito difícil. Realmente, é uma transação muito difícil, mas a vontade do jogador faz muita diferença, mas não toda a diferença. O Flamengo, no meu modo de ver, está levando uma grande vantagem nessa transação e poderia sim fechar nesses moldes aí, nessa quantia de 20 milhões de euros. É perfeitamente razoável. E o Flamengo ainda quer pagar isso parcelado. Ou seja, está querendo desconto e ainda quer parcelamento, né? Então, assim, fica muito complicado que o Olympique ceda nesses termos, nesse limite. Ou, tá bom, eu te dou o desconto, mas me paga à vista. Ou paga a prazo, paga lá parcelado, mas paga o que eu quero. Pelo menos isso, né? Eu acho bastante razoável. Nesse meio tempo, teve uma consulta do Palmeiras por quanto seria o salário do Gerson. Nem foi passado quanto o Gerson está ganhando hoje. Foi passado o que o Gerson ganhava na época que ainda estava no Flamengo, há um ano e meio atrás, que era alguma coisa em torno de 500 mil reais. O Palmeiras imediatamente já desistiu. E o empresário do Gerson, que também é o pai dele, falou logo, já bateu o martelo. Aqui no Brasil, só no Flamengo. Ou o Gerson volta para o Flamengo ou vai cumprir o contrato dele com o Olympique. Gente, o Gerson ganha em torno de 2 milhões de reais por mês no Olympique. Ele viria para o Flamengo para ficar com alguma coisa em torno aí do Gabigol. O Gabigol tem, me parece que é 1 milhão e 600. O Gerson ficaria por aí, 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 de salário. E o Flamengo já apresentou essa proposta para ele, já foi aceita. Mais ou menos 1,5 milhão de reais por 5 anos de contrato. Outro jogador do time titular do Flamengo, não sei por quanto tempo, mas ainda titular do Flamengo, foi o Felipe Luiz, que aceitou uma redução, ele não é bobo, aceitou uma redução de salário e já renovou com o Flamengo até o final de 2023. Outro que deve também fazer essa renovação é o Davi Luiz. Rodinei, o Flamengo lá atrás não queria mais o Rodinei, né? Antes da vinda do Dorival. Com a vinda do Dorival, o Rodinei se valorizou, o Flamengo continuou batendo o pé, que não renovaria. Assim, eu também acho que o Rodinei tem lá suas limitações, tá? E o que ficou nesse imbróglio? Qual foi aonde chegou com esse imbróglio? Flamengo e Rodinei. Chegou ao ponto que o Rodinei agora é valorizado, né? O Flamengo valorizou o atleta e agora ficou nas mãos dele. Ele tem já, o contrato dele vence em dezembro agora, de 22. Ele já poderia ter assinado um pré-contrato com outro clube qualquer, não fez. Mas, segundo fontes, a diferença entre o que o Rodinei tem de propostas de vários clubes e o que o Flamengo oferece a ele é uma distância enorme. Então acredito que o Flamengo não vai fazer força para renovar o contrato dele. O Ayrton Lucas é aquela velha novela, né? Fazer transação com Marcos Braz. O Flamengo não tem a obrigatoriedade de compra. Então o Flamengo quer o quê? Quer diminuir esse valor. Ao invés de 9 milhões, sei lá, 6, 7. Então
o Marcos Braz continua também negociando nessa situação, nessa circunstância. O Rossi, goleiro do Boca, também já falei aqui em outros vídeos sobre ele. Ele tem contrato com o Boca até junho e a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O que seria natural acontecer? O que é natural que aconteça é que a partir de 1º de janeiro, o Flamengo, em contato com o Boca, cheguem a um consenso de uma quantia qualquer para que o Boca seja ressarcido e ele venha imediatamente para o Flamengo. Não cumpra esses 6 meses. Por que não é interessante para o Boca? Ele vai ficar com o jogador 6 meses e depois o jogador vai sair de graça. Então, é mais fácil negociar com o Flamengo agora uma compensação financeira, pega lá uma farpelinha e libera o cara. Não vai ter o cara em junho, libera logo e bota um dinheiro no bolso. Senão vai sair de graça no meio do ano. O Rossi já falou que não renova com o Boca. Então, para o Boca, é mais interessante fazer esse tipo de concessão, né? Deixa o cara vir agora em janeiro e recebe lá uma graninha que tem que ser negociada com o Flamengo. Eu acredito que o Boca faça isso. Para finalizar, eu gostaria de voltar uns vídeos atrás, onde eu coloquei que era mais um episódio da série Vergonhas do Flamengo. Então eu fui criticado por alguns dizendo que torcedor é fogo, Copa do Brasil e Libertadores não tá bom. Olha só, gente, não é por aí. Evidente que está bom. É claro que está bom. Não era isso que eu estava me referindo. Eu estava me referindo ao desinteresse e à falta de respeito com que o Flamengo jogou essas últimas rodadas. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, só de onda, tá? O Flamengo tem uma folha salarial de 470 milhões. 470 milhões. O Juventude tem uma folha salarial de 34 milhões por ano, tá? Isso é ano, 470 milhões, Juventude 34 milhões. O Avaí, gente, tem uma folha de 20 milhões por ano, tá? O Avaí tem uma folha que só o Gabigol ganha mais que o time do Avaí inteiro. Se vocês acham que isso não é vergonha, porque não é uma derrota circunstancial. Ó, naquele jogo o Flamengo jogou mal e perdeu. Não é isso. O Flamengo não jogou aquele jogo mal. O Flamengo jogou aquele jogo de sacanagem. O Flamengo jogou contra o Curitiba de sacanagem. O Flamengo jogou contra o Juventude de sacanagem. Então, assim, isso é que eu acho falta de respeito e acho uma vergonha. Não é porque você é campeão... Vou voltar a repetir, não é porque você é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores que você pode sair tomando pancada de todo mundo. E, novamente, vou voltar a frisar, que eu já falei no vídeo anterior. Isso é um vício. Você trata os jogos com desdém. Você adquire esse ranço. E depois, para tirar, é uma agonia. Sabe? A mobilização é uma agonia para você tirar. Então, a gente vai chegar no Campeonato Carioca, daqui a pouco, e vai ver o Flamengo jogando contra a Portuguesa, contra o Bangu, nada contra, tá? Não venho dizer, não estou desrespeitando, adoro a Portuguesa, eu sou da Ilha do Governador, adoro a Portuguesa. Mas assim, vai jogar contra a Portuguesa, qual é a motivação do jogo? Se não o profissionalismo, a seriedade, né, que tem que ter no momento desse, o respeito à torcida. Aí vai tomar pancada da Portuguesa? Vai tomar pancada do Bangu? Assim, não pode, porra. Tem que levar o negócio a sério. Sabe? Eu adoro a Portuguesa, gosto do Bangu, mas se tiver que fazer 10, faz 10.
E o Flamengo desrespeitou o campeonato com essa atitude dele. Não é uma coisa circunstancial, volto a repetir. Não é porque naquele jogo jogou mal, ou porque teve 2 jogadores expulsos, ou porque alguém fez uma... Não foi nada disso. Entrou para jogar de brincadeira. E isso não é brincadeira. Não pode ser tratado como brincadeira. Um clube que gasta 470 milhões por ano de salário não pode se dar ao luxo de ficar brincando. A pessoa que ganha 1,5 milhão por mês não tem o direito de ficar brincando. É disso a isso que eu estou me referindo. Né? O Gabigol não pode ficar brincando. Não pode se dar ao luxo de jogar o jogo que ele quiser. Ele é funcionário do clube, ele ganha para isso, ele recebe. Ele tem o salário dele que é pago. Então ele não pode se dar ao luxo de não, esse jogo aí não me interessa, ou aquele jogo não me interessa, eu vou sair de férias agora, ou vou deixar de sair de férias. Não é por aí. Ele é um funcionário do clube e tem que agir como tal. Se o clube bota ele em campo, ele tem que jogar e tem que jogar sério. Por que ele quis jogar esse último jogo contra o Avaí? Porque os amigos dele estavam se despedindo. Isso não é uma festa, porra. Entendeu? É isso, é sobre isso que eu estou me referindo. É a isso que eu me refiro. Ele só jogou porque era uma festa. E quando a motivação dele não deveria ser essa. Captou agora a mensagem? Não é que eu esteja insatisfeito com o campeonato Copa do Brasil e Libertadores. Não, claro que não. É pela seriedade que a coisa tem que ter. Então, gente, eu espero que eu tenha me feito entender dessa vez. Entendeu? Não nada contra também. Aceito crítica numa boa, vocês têm o direito de pensar o que quiserem, mas o que eu quis dizer foi isso. Talvez agora eu tenha deixado um pouco mais claro a minha indignação, entendeu? É só com relação a isso. A seriedade das coisas. Teve gente rebaixada lá. Né? O Curitiba ganhou do Flamengo, que estava de brincadeirinha dentro do campo, e teve gente sendo rebaixado com o resultado do Curitiba. Né? Curitiba se salvou. E quem estava disputando lá para não ser rebaixado com ele, dançou. Então, olha só, vejam a complexidade da coisa. Né? Não é tão simples assim. Pois bem, gente, o papo foi esse. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, olha aí o recadinho aí. Não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho e sempre que possível, dá um likezinho lá para dar uma força pra gente. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.